Sasaki Kojiro versus Hattori Hanzo. Essa batalha com certeza foi uma das mais comentadas durante o lançamento dos capítulos. Mas agora que eu revi a luta, posso dizer com certeza que ela, de longe, foi a pior batalha de todo o Tenkaichi. E nesse vídeo eu vou falar o porquê disso. Essa luta, desde o começo, teve um hype até que bem grande em sua volta, principalmente por conta de Sasaki Kojiro, que é um nome de bastante peso e importância, e já foi até retratado como personagem em outras obras variadas, como Shumatsu no Valkyrie. E aqui no Tenkaichi, a sua aparência ainda permanecia um mistério, e ninguém sabia como é que ele era, e a animação sobre a batalha só aumentou ainda mais quando o rosto de Sasaki foi revelado, e por ele ter também um rosto meio bonito pro clone de Tenkaichi. Então meio que esse foi o ápice de todo o hype e animação que a batalha teve das pessoas querendo ver o que vai acontecer mais pra frente. Mas também ao mesmo tempo, eu acredito que foi um dos grandes erros dessa rodada. Um hype grande demais para uma luta que está muito abaixo do que os fãs realmente esperavam. Mas a maior decepção que temos nessa batalha, para mim de longe, é o Sasaki Kojiro. Eu digo isso em diversos quesitos diferentes. Primeiro de tudo, e o principal, a sua personalidade. Porque o Sasaki Kojiro de Tenkaichi tem tanta personalidade quanto uma porta. E isso, com toda certeza, tirou pelo menos uns 60% de todo o potencial que a batalha tinha para mostrar aos leitores, e mais 80% da animação que eu tinha para ler. Porque era como se o Hanzo estivesse indo contra uma pedra sem emoções ou expressões, e normalmente um ser humano comum teria. E eu sei que isso infelizmente é culpa do próprio Tenkaichi, porque esse personagem, Sasaki Kojiro aqui, foi criado para ser uma marionete assassina, perfeita e sem emoção alguma, e faz tudo que o seu mestre manda por causa que ele queria criar alguém perfeito, já que não consegue mais usar as suas próprias técnicas. Mas isso do Tenkaichi fazer ele ser uma marionete fez com que o personagem tivesse zero carisma, zero emoções e zero pessoas querendo a sua vitória, já que ninguém pegou empatia por ele. É a mesma coisa das pessoas torcerem para um personagem que não mostrou literalmente nada para ter esse destaque todo entre o público. Nenhuma personalidade boa, um objetivo importante ou emoções com alguma coisa parecida com isso. E o pior de tudo, além dele não ter nada das coisas que eu acabei de mencionar, ele tem um passado que eu declaro o pior de todos que eu já vi em um flashback de mangá de torneio. Porque, pelo menos, os piores passados que eu considerava antes desse mostravam um pouco sobre a personalidade do personagem, sobre suas características, seus objetivos ou algo que impactou seu passado e o marcou até o tempo da batalha. Mas o passado do Sasaki, para mim, foi mais como se fosse algo dedicado ao amigo dele, que se parece com Miyamoto Musashi, do que sobre o Sasaki. Já que no próprio flashback, o Sasaki tem a mesma personalidade que vemos no mangá atualmente, tão profundo quanto uma porta, e não fazia nada além de seguir ordens. Um personagem totalmente sem sal, que não faz nada, e o amigo dele era quem realmente estava lá fazendo as coisas, e tornou o mais forte entre as crianças e quem queria fugir de lá com seu amigo. Porque se fosse depender do real protagonista, entre aspas, desse passado, ele ficaria a vida toda servindo de marionete. E pra mim, ele começar a mostrar mais as emoções no final da batalha não compensou por nada. Continuou sendo o mesmo personagem de sempre, um personagem ruim, uma personalidade ruim e uma história pior ainda. E pra piorar mais ainda, eu pensava que relendo a batalha, as habilidades do Sasaki talvez poderiam compensar as partes ruins dele como personagem, mas só serviu para me fazer ficar mais decepcionada com ele, começando pela sua arma. E nem venha me dizer que a primeira coisa que você pensou ao ver a espada do Sasaki não foi a espada usada por Mitsuri em Demon Slayer. E nem adianta me enganar, porque mesmo Sasaki, usando essa espada de uma forma meio diferente, a base é exatamente a mesma. E para dificultar ainda mais a situação do Sasaki de Tenkaichi,
é que a habilidade que ele usa na batalha é praticamente uma cópia do Sasaki Kojiro de Shumatsu no Valkyrie. E eu não estou falando que o Tenkaichi copiou o mangá de Shumatsu ou algo parecido, mas que a habilidade é exatamente a mesma, ela é. E não tem como ninguém negar isso. E vendo essa situação, se eu já estava com um pé atrás sobre essa luta, agora eram os dois. E eu imediatamente coloquei meu corpo todo, os braços e a cabeça para trás nessa batalha, foi depois que a habilidade do Sasaki Kojiro chegou à sua forma mais poderosa, onde ele analisa tudo em sua volta. E, de novo, é praticamente a mesma coisa do Sasaki Kojiro de Shumatsu, onde ele analisa toda a criação que os deuses fizeram. Então, durante esses momentos que eu estava lendo Tenkaichi, era como se eu estivesse vendo um Sasaki Kojiro que saiu do Shumatsu e colocou uma skin diferente, e fez o personagem ficar muito pior do que ele já era. E, sinceramente, se o Hattori Hanzo fosse contra qualquer outro personagem, a luta com toda certeza poderia ter sido infinitamente melhor do que ela realmente foi. Porque, como eu vi que várias outras pessoas concordam, o Hanzo foi o real destaque nessa batalha, sendo um personagem profundo e interessante, com uma história lindíssima e significativa para o personagem, principalmente por conta de toda a construção que tem por trás do passado desse personagem, já que ele teve uma história com Honda Tanakatsu, que também foi um personagem muito importante e impactante em Shumatsu. Isso influenciou diretamente na sua forma de batalha e como foi o decorrer da batalha contra Sasaki Kojiro, sem mencionar que a sua habilidade, apesar de há muito tempo atrás eu ter mencionado que se parecia com o poder de Qin Shi Huang, agora que eu li a batalha completa, percebo que é algo diferente. Não é a mesma coisa que eu tinha imaginado, porque o Hattori Hanzo consegue montar a estratégia perfeita contra cada oponente que ele está lutando contra. Não é somente ele ver os pontos fracos da pessoa em Shumatsu e acertá-los basicamente. O Hanzo sabe explorar esses pontos fracos perfeitamente, como um verdadeiro shinobi, montando armadilhas e usando tudo que ele tem à disposição contra o seu oponente, que tem esses pontos fracos mais aparentes para ele. Por isso que ele tinha esse talento desde jovem. E ele também sabe como lutar, e ver essas técnicas ninja sendo usadas em batalha, sinceramente, me deixou bastante impressionada. Eu não esperava que eles usariam algo assim tão diferente no Tenkaichi. Eu não estou acostumada em ver coisas desse jeito em um mangá de torneio, o que fez ele se tornar, na minha visão, um personagem mais interessante, com uma personalidade bem forte e legal, sendo já de longe o completo oposto do Sasaki. Alguém que realmente merecia vencer essa rodada e derrotar Sasaki Kojiro. E por falar na vitória do Hanzo, que foi muito bonita, eu achei ela meio sem sentido. Não pelo Hanzo vencer, porque como eu falei agora, eu apoiei totalmente a vitória dele e ele mereceu completamente. Mas sim por ele ter perdido a mão, sofrido as consequências e ferimentos para vencer, e ainda assim, Sasaki Kojiro não ter morrido naquela queda do telhado, apesar de estar gravemente ferido. O próprio mangá menciona que foi pura sorte ele ter sobrevivido. Então, por que não deixá-lo morto? E o pior, usando a desculpa de que ele vai ser utilizado mais pra frente no Tenkaichi de alguma maneira ou que vai ser importante. Então meio que foi uma vitória que teve consequências somente para um lado, o lado de Hattori Hanzo, que perdeu um braço, já que Sasaki sobreviveu e o mangá praticamente não teve a coragem de matar o personagem. Eu não sei se foi porque ele tem um nome de peso, Sasaki Kojiro, covardia de deixá-lo vivo, ou se realmente eles pretendem desenvolver algo mais ainda por trás do Tenkaichi. Porém, independente de qual das opções seja, eu achei ridículo eles deixarem uma batalha com um personagem tão ruim vivo, ainda mais depois de tudo o que aconteceu. Mas se eu for falar um pouco mais da batalha em geral, as armas utilizadas e o combate entre as duas pessoas e as suas interações, ela foi mediana. Todas essas coisas foram medianas. Se ela fosse analisada sozinha, eu até diria que é uma batalha mais ou menos. Não é como se fosse algo memorável ou assim tão incrível. Mas como ela está participando de um Tenkaichi,
um mangá de batalha incrível, ela se tornou a pior batalha de todas, porque obrigatoriamente eu preciso comparar essa batalha com as outras que já passaram e as que estão por vir. E o pior de tudo é que ela está no meio de duas lutas muito boas, principalmente a que vem logo antes dela, e foi declarada a melhor de todas, Kamizumi vs Hinojoku. Eu até considero a melhor batalha de todo esse torneio. Então essa combinação de ter um hype inicial para a batalha grande demais, que deixa todo mundo com animação demais para essa batalha, junto de um personagem horrível e um final bem covarde, se me permitem dizer, fez com que essa luta tornasse a pior em Tenkaichi de todas as maneiras possíveis que eu consigo explicar para vocês. Mas ressaltando o que eu havia mencionado, não tem como eu odiar totalmente a batalha, já que o Hanzo e as participações dele foram as partes maravilhosas. E eu também quero mencionar que se o Hanzo fosse lutar contra outro personagem, seria muito melhor e uma história completamente diferente. Então já deixe nos comentários o que vocês acharam dessa rodada de Tenkaichi, contra quem Hattori Hanzo poder lutar para deixar essa luta ainda melhor, e se o Sasaki Kojiro é um homem ou mulher, porque até hoje eu infelizmente tenho essa dúvida cruel, mas eu tenho quase certeza de que é um homem, levando em base o seu passado. E não se esqueçam também de se inscrever no canal e deixar um like para apoiar ainda mais os vídeos aqui no canal, principalmente de outros conteúdos.